Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Andréia Mello, sou advogada e estou aqui com vocês para bater aquele papo gostoso, descontraído e tomar um café junto com vocês, falando sobre um tema que está em alta nesse momento, né? Inclusive, a partir de ontem, eu estou falando hoje, dia 28/5, e ontem, dia 27/5, foi anunciado um divórcio que quebrou a internet, que é o divórcio da Virgínia Fonseca e do Zé Felipe, filho do Leonardo, cantor sertanejo conhecido de todos nós aqui no nosso país. Bom, polêmicas à parte, eu não vou entrar no mérito da vida dos dois, porque é algo muito particular e só o tempo irá dizer se eles vão ou não voltarem ou vão de fato prosseguir com essa decisão. Bora lá então, vamos falar sobre os números daquilo que iremos abordar hoje, que é sobre o divórcio. Em 2023 foram registrados 440 mil divórcios, um aumento de 4,9% em relação a 2022. Quer dizer, houve uma alta significativa, chegando a quase 5%. A idade média das pessoas que se divorciam hoje é de 41 anos para as mulheres e 44 anos para os homens. 81,8% dos divórcios são judiciais, geralmente envolvendo guarda dos filhos e pensão alimentícia. Bom, nesse ponto aqui já dá vídeo para perder de vista, certo? Porque é um assunto muito complexo e em apenas um vídeo eu não terei como abordar todas as questões, mas eu vou para o ponto principal. Aquele que a maioria das pessoas chegam aqui no escritório querendo saber ou questionando, até por desconhecimento da lei. Recentemente, um senhor me procurou, um cliente, em que a esposa dele havia saído de casa. Ela deixou o seu lar e foi morar com outra pessoa em outra cidade. E ele queria saber, né, se ela, ao deixar o lar, abandonando ele com o filho menor, se ela teria direito ao patrimônio dele. Bom, ele achava que não, porque antigamente, né, existia aquele jargão da mulher honesta, né? Isso é papo para outro vídeo e eu terei mais cuidado, mais delicadeza para tratar desse tema, porque hoje estamos vivendo num mundo politicamente correto, exacerbadamente, em que menos é mais, então temos que ter cautela ao falar de determinados assuntos. Então vamos lá. E aí ele queria saber, doutora, ela saiu de casa, ela me abandonou com meu filho e eu não vou dar nada para ela, eu não vou pagar pensão pro outro filho maior que saiu com ela, eu quero meus direitos, eu quero divorciar e eu não quero dar nada para ela. Aí eu falei com ele, acalmei ele, servi uma água, falei, bom, não é bem assim, vamos conversar. Aí eu perguntei para ele qual era o regime que eles tinham se casado. Ele ficou confuso ali, a maioria não sabe mesmo. Aí eu solicitei a ele que me trouxesse a certidão de casamento. Ele voltou, solicitou a mesma no cartório, porque ele não conseguiu encontrar, e aí veio a notícia. Eles eram casados pelo regime da comunhão universal de bens. Doutora, o que significa isso? Bom, esse é um regime que foi muito usado no passado. Hoje em dia não se usa tanto. Hoje a praxe é casar com comunhão parcial de bens, que é aquele regime ao qual ambos os casais entram com o que têm e quando saem ficam com o que têm, mas dividem em 50% para cada aquilo que construíram de forma onerosa durante a constância do casamento, certo? Mas o regime que o meu cliente tinha
se casado era o regime universal de bens. O que abrange isso? Vamos lá. Esse regime, ele inclui tudo, absolutamente tudo. Inclui, inclusive, herança passada de pai para filho durante a constância do casamento. Então, não só essa esposa teria direito àquilo que ambos construíram durante o casamento, 50% para cada, mas também ela teria direito a tudo que ele recebeu de seu pai quando este veio a falecer. Ou seja, terras, bens que ele tinha e que ele achava que ela não tinha direito a nada. E com relação à pensão, essa moça que foi casada com esse meu cliente, ela nunca trabalhou na vida. Ela dedicou toda a sua juventude, toda a sua vida ao lar, a cuidar da família, a cuidar do marido, a criar os filhos. Ela nunca trabalhou fora, nunca, em momento algum. Então ela deixou de obter uma profissão e ela também não tem como se sustentar após o divórcio, exceto se ela encontrar um novo casamento ou ela já tenha um ofício pelo qual ela venha fazer para poder sobreviver. Mas caso contrário, se ela viesse a reivindicar isso perante o juiz, qualquer juiz daria a possibilidade dela receber uma pensão alimentícia para ela, além da dos filhos, é claro, mas para ela durante um determinado período que o juiz determinar. Ah, doutora, mas todo mundo tem direito à pensão alimentícia? Toda mulher tem direito à pensão alimentícia quando separa? Não, não é assim. Peraí, vamos tomar um café. Não é todas as mulheres, não. Nem todos os homens, porque existem homens também que possuem direito à pensão alimentícia. O que acontece é o seguinte: se a mulher ela deixou de exercer uma profissão fora do casamento para se dedicar integralmente à família, essa sim tem direito a uma pensão. Por quê? Porque ela não construiu uma carreira profissional. Ela se dedicou em tempo integral a criar os filhos, a cuidar do marido, a lavar, a passar, a gerenciar uma casa. Mas as outras que trabalham ou que têm profissão, que chegaram a estudar, essas não, essas têm como sobreviver sem uma pensão. Então, geralmente essas, quando a outra parte prova para o juiz que essa mulher ela já teve carteira assinada, ou ela já trabalhou, ela só ficou um tempo cuidando lá, essa geralmente não tem o direito à pensão alimentícia. Então, nesse caso concreto que eu acabei de demonstrar aqui para vocês, vocês percebem que nós temos hoje na legislação 3 tipos de divórcios. Nós temos a comunhão universal de bens, que é aquela em que os cônjuges, ao se separarem, têm direito à herança dos pais, aquilo que eles tinham antes e aquilo que eles adquiriram durante. Soma-se tudo e divide 50% para cada. Isso inclui os bens de ambos. Joga tudo ali no liquidificador, bate tudo e divide no meio. E nós temos a constância do casamento, né, que pode ser regida pela união estável. Essa, independente de ter a forma escrita ou não, desde que uma pessoa comprove que ela reside, que ela divide uma vida com a finalidade de constituir família, que essa constância é clara, objetiva, que é pública, essa também passa a ter direito daquilo que ambos construíram na constância do casamento de forma onerosa. O que é forma onerosa? Forma custosa. Aquilo que eles adquiriram, aquilo que eles compraram, tá? Doação não entra nessa
nessa divisão. E aquilo que eles tinham antes também, dinheiro, patrimônio, ou que foi comprado com dinheiro desse patrimônio que tinha antes também não entra na partilha, tá? Nós temos também a separação total de bens. A separação total de bens, a pessoa entra com o que ela tem, sai com o que ela tem, tá? E eu aconselho as pessoas que antes de contrair matrimônio com esse regime, elas contratem um advogado, né, para redigir uma minuta, tá? Que vai descrever ali de forma bem específica cada bem móvel e imóvel que cada um possui antes de contrair matrimônio, tá? E que essa minuta seja incluída lá no cartório, né, junto com o casamento, junto com a finalização, com a assinatura do casamento, porque amanhã ou depois, caso a pessoa venha se separar e aí venha querer discutir se aquilo ou aquela situação existia antes do casamento, já está ali documentado. Então, contra fatos, não há argumentos, tá? Se a prova está ali documentada, raramente vai se conseguir algo diferente disso na hora de realizar um divórcio. Então, esse é um tema muito sensível, mas tudo o que eu falei aqui se torna muito relativo quando a briga é judicial. Porque quando vai para o judiciário, independente das provas, nós temos um julgador. E o julgador é livre para decidir conforme ele achar que deve, tá? Então ali a gente vê muitas situações as quais a gente não concorda, as quais a gente acha até amoral, porque muitas pessoas mentem, tá? Muitas pessoas inventam que tem uma união estável, por exemplo, anterior ao casamento, que alguma das vezes é verdade, outras não. E aí cabe ao juiz ou à juíza da causa valorar essas provas, sejam elas por meio de testemunhas, sejam elas por meio de fotos do casal, por meio de documentos acostados aos autos, para provar se houve ou não. Então, eu oriento as pessoas conhecidas, aquelas que querem casar, que façam sim um relatório minucioso daquilo que existe, daquilo que já se possui antes de ingressar no casamento. Ah, doutora, mas eu confio plenamente na pessoa que eu estou com ela, eu já estou namorando há 10 anos, eu estou namorando há 5 anos, ou eu tenho plena convicção que essa pessoa jamais vai me dar problema. Tudo bem, é um direito seu, mas como advogada e devido à minha experiência de quase 15 anos limitando nessas áreas, eu te digo que as pessoas, elas mudam. E só conhecemos de fato as pessoas depois, né? No momento do divórcio, no momento de um inventário, no caso do falecimento de um familiar. E as pessoas mudam mesmo com o tempo. E as suas intenções também mudam. Então, para proteger patrimônio e para ter menos dor de cabeça, é melhor que você se resguarde, tá? Então, esse foi meu vídeo de hoje. Eu espero ter passado o recado que eu queria. Esse papo de hoje foi muito sério, né? A gente não trocou nem uma brincadeira, nem falou do Vale Tudo de ontem, que eu assisti pela primeira vez. Eu me emocionei com a novela Vale Tudo. Eu dei uma chance novamente de assistir a novela Vale Tudo, que é um clássico dos anos 80, que foi uma novela espetacular da Rede Globo. Eu estou ali ainda insistindo e tentando ver se eu consigo assistir essa novela. Eu fiz um outro vídeo falando sobre essa questão, mas ontem eu me emocionei com a Heleninha Reutemann,
papel da Paola Oliveira. E eu gostaria de deixar aqui os parabéns para a Paola, porque ela arrancou lágrimas dos meus olhos na atuação dela, em que ela estava bêbada e que ela reclamava de não ter o amor de mãe. Então a gente percebe, quer dizer, eu percebi, né, naquela atuação ali, mesmo sendo uma novela, que a vida imita a arte, ou a arte imita a vida. A ordem dos fatores não altera a soma, mas a gente percebe que às vezes a pessoa pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se ela não tiver o feedback dos pais, se ela não tiver amor, se ela não tiver carinho, ela realmente, como ser humano, ela não tem nada. E aí, como eu lido muito com a área de família, com questões sensíveis entre pais e filhos, ex-cônjuges, né, brigando por causa de patrimônio, e eu vejo uma cena como aquela de ontem, é inevitável que eu não me emocione com aquilo, porque é uma realidade. Então, é a arte imitando a vida, ou a vida imitando a arte, tanto faz, né? Pode ser um paradoxo isso aí. Mas isso é papo para outro vídeo. Hoje o assunto aqui é sério e eu finalizo aqui falando um pouco de divórcio. Se você tiver alguma dúvida, se eu puder te ajudar em alguma coisa, óbvio que eu não posso entrar em detalhes de processo de outros colegas, eu não posso adentrar o método de processo de ninguém, porque isso vai contra o Código de Ética da OAB, mas aquilo que eu puder, de forma genérica, tá explicando, vocês podem deixar aí nos comentários abaixo, que eu terei prazer em responder. Então, se você ficou comigo até agora, deixe o seu like, deixe o seu coraçãozinho, fala alguma coisa aí para que eu possa te responder. Alguma dúvida sobre divórcio, se você já casou, se você é casado, se você já se divorciou e qual é o regime que você está casado hoje. Forte abraço, fiquem todos com Deus, me ajuda aí que eu tô começando, eu ainda não tenho ainda a malemolência, a desenvoltura do YouTube, mas eu vou continuar, eu vou insistir, porque eu creio que eu tenho muita coisa para ajudar vocês, tá bom? Forte abraço, fiquem todos com Deus, beijo, fui!